João Vitor, bom dia. Lucas, já falei bom dia. Mentira, eu não falei bom dia, Lucas. Vamos ver que mais vai entrar. Bom dia, Bruna. Deixa eu avisar lá no grupo que a gente já tá ao vivo. Que às vezes o povo acha que. Bom. Preguiçoso, nem bom dia a pessoa escreve. Vai ser feito aqui, gente, com um negocinho na cara. Aí. Dez e 3. 10 e 5 a gente começa. Vamos lá. Bom dia, Mayra. Espero que o som esteja bom. Estou com olheiras. Tá, vamos começar? 10 e 5? Não, 1 minuto. Alguém poderia fazer um teste pra mim? Embaixo dos comentários aparece um negócio chamado caixinha de perguntas. Vê se vocês conseguem mandar alguma coisa. Faz só um teste, manda um risos, qualquer coisa, um emoji. É um quadradinho assim que tem um ponto de interrogação. É porque se funcionar, eu quero testar na próxima aula. Mas eu acho que é a caixinha de perguntas dos stories, porque só tá aparecendo story de quem respondeu. Tá, 10 e 5, vamos lá então. Porque senão a gente demora muito e atrasa, né? Então, bom dia para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui mais uma semana. Essa já é a nossa quarta semana. Ih, não está aparecendo. Tá, depois a gente vê isso então. Beleza. Essa é a nossa quarta semana de aula. A maioria de vocês esteve em todas, fico muito feliz com isso. E hoje a gente tem mais uma aula sobre mais uma virtude do fruto do Espírito. Mas antes, como sempre, eu vou fazer uma oração e aí a gente começa, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por mais esse dia, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Agradecemos porque o Senhor é sustentador das nossas vidas e nos sustentou por mais essa semana. Pedimos neste momento que o Senhor oriente o nosso estudo, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua Palavra e que possamos, ó Pai, entender a importância de aprendê-lo, ó Pai, de colocar em prática na nossa vida, de moldar o nosso coração para a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Bom, temos 4 espectadores, mas vamos lá. Já falei, você já sabe, eu falo toda semana. Nós estamos com aquela revista verde e vermelha.
chamada De Que Lado Você Está, Obras da Carne e Frutos do Espírito, né? Obras da Carne já disse que nós vimos ao vivo, quando estava tendo aula lá na igreja mesmo, e Frutos do Espírito nós começamos a ver aqui ao vivo mesmo. Nós já vimos amor, nós já vimos alegria, semana passada nós vimos paz, e essa semana, não vou falar ainda, a gente vai aprender mais uma virtude. Vocês lembram do nosso texto base? Eu falo toda semana, fica lá em Gálatas 5:22. Então, se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir junto comigo. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é, vocês vão decorar isso. O fruto do Espírito é amor, nós já vimos, alegria, nós já vimos, paz, e o próximo que é a virtude de hoje, que é a longanimidade. Longanimidade. Não sei se você já ouviu essa palavra. É uma palavra longa, né? Tá, não foi uma piada. É longanimidade. Mas o que quer dizer longanimidade? Quer dizer paciência. É o sinônimo de paciência. Mas você não vai ver escrito aí no texto a palavra paciência. Talvez nas versões mais novas, mas na que a gente tem, que a gente costuma usar na igreja, tá escrito longanimidade. Bom, você já assistiu com certeza o desenho do Pica-Pau. Provavelmente todo mundo assistiu, passava na Record, não lembro, um tempo atrás aí. Eu lembro que eu assistia todos quando era pequena e também mais velha eu assisti. E não sei se você lembra, mas o Pica-Pau, ele tinha um inimigo que era o Zé Curubu, né? Ele sempre vivia brigando, sei lá, nas historinhas lá. E às vezes, no desenho, ele usava uma dinamite. Não sei se você lembra, dinamite é uma bomba vermelha, assim, que tem um fio. Esse fio, que é onde você coloca o fogo para a dinamite estourar, chama-se pavio, né? E não sei se você já ouviu isso também, mas é muito comum. Geralmente é as pessoas mais antigas que falam. Ah, tal pessoa é pavio curto. O que quer dizer isso? É aquele fiozinho, é pavio, ou seja, ele queima rapidinho, ele estoura rapidinho. Então, uma pessoa com pavio curto é uma pessoa que se irrita com muita facilidade, que explode muito fácil. E hoje nós vamos aprender que a longanimidade, ou seja, a paciência, ela é o contrário de pavio curto. Ela é o ânimo longo, ou seja, é aquela pessoa que demora para se irar. Uma pessoa paciente demora para ficar irritada. E hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre virtude, como nós podemos desenvolver a virtude da paciência. E é engraçado, né? Porque eu coloquei lá nos stories essa pergunta, poucas pessoas responderam, mas aí o Levi entrou. Mas nós somos muito impacientes, né? Nós não aguentamos esperar fila, nós não aguentamos, principalmente quem mora em São Paulo, eu moro em São Paulo, congestionamento. Nós não. Nossa, outra coisa que deixa todo mundo muito impaciente: internet lenta. Nossa, aqui a internet é muito lenta, você sabe disso. Nós também nos deixa muito impacientes quando as pessoas não fazem as coisas do nosso jeito, ou quando elas erram alguma coisa. Resumindo, nós somos muito impacientes. E toda semana eu faço uma postagem aqui no Instagram, indicando para vocês um texto bíblico, né, uma música e uma série. Aí fiquei pensando, o que será que eu vou indicar essa semana de música? Aí eu lembrei de uma música que é muito famosa, de um cantor brasileiro. Principalmente nós, como os cristãos, nós temos a paciência como testemunho. Ou seja, quando nós somos impacientes, é um testemunho contra a nossa fé. Por quê? É importante nós cultivarmos a virtude da paciência porque ela revela Jesus na nossa vida. Quando somos pacientes, nós nos parecemos com Jesus, porque ele era paciente. Então, se no seu dia a dia você é paciente com as pessoas que te cercam, você está, de alguma forma, refletindo Cristo na vida das pessoas.
Tem um texto que a gente vai ler agora que fala isso. É um texto de Paulo para Timóteo. Então, se você tiver com a Bíblia aí, eu quero que você abra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu vou ler aqui para você. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Eu vou ler versículos 15 e 16, né? Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Completa longanimidade, olá, paciência. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, tudo isso para dizer o quê? Tá uma linguagem um pouco mais complicada, mas ele quer dizer o quê? Que quando nós somos pacientes, como eu já disse para você, quando nós somos pacientes com as pessoas à nossa volta, nós estamos imitando Cristo. E assim, quando elas olham para nós, elas lembram de Jesus, porque ele era um exemplo de paciência. Tudo bem, nós entendemos isso. É importante ser paciente. Era o que eu queria que você guardasse neste ponto. Tudo bem, é importante ser paciente. Eu entendi que você falou que é importante ser paciente. Mas como eu posso ser paciente? Como eu posso desenvolver essa virtude? Eu não sei, mas a minha adolescência foi marcada por períodos de muita impaciência. Eu era muito impaciente. Hoje, tenho paciência, mas é um pouco menos. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Depende muito do jeito que ela é, do temperamento dela, né? Mas tem pessoas que são mais impacientes do que outras, né? Mas também tem períodos que você tem um pouco mais de impaciência. Eu acho que faz parte da vida, mas eu quero que você entenda hoje, assim como eu estou entendendo, que é importante nós sermos pacientes, porque nós somos modelos aí fora para pessoas que não são crentes. Então eu dividi a aula em dois pontos. Como ser paciente nos nossos relacionamentos com outras pessoas e como ser paciente no nosso relacionamento com Deus. Esse segundo ponto é muito importante. Primeiro ponto: como ser paciente com as pessoas à nossa volta. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça para conseguir ter paciência com as pessoas à sua volta é entender a forma como Deus age conosco na nossa vida. Você sabe, você já leu várias vezes na Bíblia que Deus, ele é o quê? Ele tem várias qualidades, vários atributos. Mas um deles ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é sustentador, ele é compassivo, ou seja, ele tem compaixão de nós. E não tem aquele versículo de Jeremias que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Ou seja, todo dia você acorda, você está bem, na maioria dos dias, você tem saúde, sua família tem saúde, você tem, às vezes, comida na mesa, você tem pessoas que te cercam, ele é bondoso, ele é amoroso com você o tempo todo. Mas nós vivemos errando, nós somos negligentes com as coisas de Deus, ele também continua nos amando. Mas por que quando nós estamos com as pessoas à nossa volta, nós não somos assim? Porque você é impaciente, porque eu sou impaciente com as pessoas à nossa volta, quando Deus é super paciente comigo. É isso que você tem que ter primeiro em mente. Tem uma parábola que Jesus conta lá em Mateus, que é o do servo impiedoso. Esse vai ser o nosso texto para leitura na semana, mas eu vou fazer um resumo, não vou ler para você porque ela é grande, não é grande, mas tem uns 10 versículos, não tem por que eu ler aqui agora. Mas basicamente ele fala assim: tinha um rei que tinha vários servos, e um desses servos devia uma quantia muito grande de dinheiro para o rei. Aí um dia o rei chamou esse servo para cobrar essa dívida, né, desse dinheiro. E o servo não tinha dinheiro nenhum. E o que ele fez? Esse servo dele. Tudo bem, saindo dali, o servo encontrou o seu conservo. E esse conservo devia para esse servo que foi perdoado pelo rei. Vocês acham que esse conservo foi perdoado da mesma forma que o servo foi perdoado pelo rei? A Bíblia fala que não. E essa que é a questão.
o servo foi perdoado pelo rei, mas ele não perdoou o seu conservo. Pelo contrário, ele manda o conservo para a prisão. Quando o rei sabe que o servo fez isso, o servo que ele havia perdoado fez isso, ele ficou muito bravo e até puniu. Ele fala lá na história, tem várias, ainda tem um pedacinho para desenrolar. Mas o que eu quero que você note dessa parábola é uma forma mais dinâmica, mais didática para a gente entender as coisas de Deus, que ela fala que como se o rei fosse Deus e ele nos perdoa das nossas dívidas, mas nós, os servos, não perdoamos os conservos, as pessoas que nos cercam, né? As pessoas que convivem com a gente. Ele é misericordioso para nos perdoar, mas nós não somos misericordiosos para ser paciente com as pessoas à nossa volta. Ele é paciente com a gente, mas a gente não é paciente com as pessoas à nossa volta. O que isso quer dizer? Que para nós sermos pacientes com as pessoas à nossa volta, nós temos que ter consciência de como Deus é conosco. Nós precisamos controlar o nosso temperamento, responder às pessoas de uma forma que não seja grossa, porque Deus não é assim com a gente, não é? Deus não é mal com a gente, não é impaciente com a gente, então a gente não pode ser assim com as outras pessoas. Eu fico pensando que a impaciência, ela é um problema egocêntrico na nossa vida. Por quê? Ela é fruto do nosso ego. Nós somos impacientes com as pessoas porque as pessoas não fazem sempre o que a gente quer e na hora que a gente quer, não é? Às vezes a mãe, isso é típico de mãe, né? Mas geralmente a mãe pede pra... Não vou culpar as mães agora, tá? Mas me perdoe, mãe. Mas assim, pede pro filho lavar a louça. Aí o filho demora. Lógico que ele tá errado em demorar pra lavar a louça. Mas ela também é impaciente, é que ela fica repetindo várias vezes, não é? Acho que isso acontece com todo mundo. Por quê? A impaciência, ela quer que a gente sempre controle as coisas. Que as coisas saiam do nosso jeito. E se alguma coisa não sair do nosso jeito, a gente já fica pistola, né? E pode reparar também. A gente precisa trabalhar isso porque quando alguém, por exemplo, é estúpido com você, ou fala alguma coisa que você não gosta, e você, ao invés de ser grosso, de responder na lata, vamos supor que você agiu de forma doce, de forma amigável, não foi litigante, assim, não foi bravo com a pessoa. Pode reparar, essa pessoa quebra. Ela não vai responder, ela fica, tipo, sem reação. Pode perceber. Alguma vez na sua vida você já deve ter reagido dessa forma. Alguém brigou com você e você, ao invés de se irritar logo, você foi paciente, respondeu de forma doce, de forma mais calma. Pode ver, essa pessoa quebrou. Por isso que é importante a gente agir dessa forma. As pessoas não estão esperando que a gente haja de forma paciente. Nós precisamos fazer esse esforço todo dia. É todo dia você fazer esse esforço de agir de forma mais equilibrada, mais controlada nas suas relações mais tensas do dia a dia, né? Se você tem dificuldade, assim como eu, de agir assim na maioria das vezes, nós temos que dobrar nosso joelho e pedir a Deus que nos dê essa capacidade, porque não é fácil, realmente não é fácil. Então, isso é como ter paciência com as pessoas na nossa volta. Segundo ponto que eu falei para vocês, que a gente ia ver, é como ter paciência no nosso relacionamento com Deus. É estranho, né, falar isso, mas como ter paciência com Deus? Diego entrou agora. Eu pergunto pra você, você já ficou impaciente com Deus? É meio chocante pensar assim, né? Mas você já pediu alguma coisa pra Deus em oração e você ficou esperando o tempo dele, contente de estar esperando o tempo dele, calmo, tranquilo, sereno, ou você ficou ansioso, querendo que ele respondesse logo? Obviamente a gente sempre é essa pessoa que quer que Deus responda logo as nossas orações. Nós muitas vezes não esperamos o tempo de Deus. Nós queremos o nosso tempo e se não for no nosso tempo, nós damos um jeito, nós agimos por força própria e isso pode dar muita dor de cabeça. Nós já vimos isso em várias histórias da Bíblia. Quando a pessoa não espera o tempo de Deus e resolve agir por força própria, ela tem dor de cabeça. Ela faz decisões precipitadas que podem
prejudicar ela a longo prazo, ou até a curto prazo mesmo. Ou seja, nós somos impacientes até com Deus. É com as nossas pessoas à nossa volta e também com Deus. Mas por que, como eu disse, por que nós somos impacientes com Deus? Nós não sabemos esperar o tempo dele e nós não confiamos na vontade dele para a nossa vida. Quando eu falo isso, eu lembro de uma história que nós vimos na revista passada. Eu sempre repetia para vocês, que é a história de Abraão e Sara. Lembra que Abraão e Sara já eram velhinhos? E Deus já tinha prometido um filho para eles, que depois vai ser Isaac, né? Mas até chegar no nascimento de Isaac acontece muita coisa. Eles duvidam da promessa de Deus porque eles já eram velhos. E o tempo vai passando e Deus não dá um filho para eles. E o que eles resolvem fazer? A impaciência toma conta do coração de Abraão e Sara. E eles resolvem dar um jeitinho. Resolvem agir por força própria. E aí o que acontece? Abraão acaba tendo um filho da serva de Sara, que vai ser Ismael. Isso vai dar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Então, eles foram impacientes quando Deus já tinha um plano para eles. Mas eles resolveram não esperar. Mas depois Deus cumpre esse plano. Isaac nasce, dá tudo certo. Mas eles poderiam ter evitado várias situações ruins, que se você ler o texto você vai ver. Então, nós precisamos entender que os caminhos de Deus, os planos que Ele tem para nossa vida, são muito maiores e melhores do que a gente pensa, do que a gente tem noção, porque o nosso conhecimento é muito limitado. Tem aquela música do Stênio Mars que fala o tapeceiro, depois eu posso indicar também, que ele fala assim, o tapeceiro, a gente olha um tapete, não sei se você já viu alguém fazendo um tapete, né? Tem um tear e a pessoa vai trançando as linhas. Se você vê de trás, você não entende muito, porque ficam uns fios soltos. Mas o tapeceiro, ele tem a visão ampla, ele tem a visão total do tapete, ele sabe o que ele está fazendo. Então, Deus é o tapeceiro, ele conduz a nossa vida, ele sabe todos os pontos. Ele sabe o começo, ele sabe o fim, ele sabe de tudo. Então, nós precisamos entender que ele é soberano. Nós não entendemos muitas vezes o que ele quer para nós. Mas ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz e quando ele faz. Então, essa impaciência que a gente tem no nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com aquela ansiedade que nós estudamos na semana passada. Se você esteve na semana passada, nós falamos sobre paz e sobre a paz de Deus. E muitas vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, tirando essa paz de Deus, né? Mas o que a gente precisa guardar nesse momento é que nós precisamos confiar na vontade dele e no tempo que ele tem de realizar as coisas. Se você, novamente, tem essa dificuldade de confiar na soberania de Deus, todos temos essa dificuldade, novamente, dobre o seu joelho e peça para que ele conceda isso no seu coração. Trabalhe isso no seu coração para que você confie na vontade e no tempo de Deus. Concluindo, o que nós vimos hoje? Foi bem breve o nosso estudo. Eu quero que você guarde que é importante ter paciência, porque nós somos modelos para as pessoas à nossa volta, modelos de Cristo. É importante nós termos paciência com as pessoas à nossa volta, que agir de forma grosseira, que agir de forma, como eu posso dizer, sem pensar, pode te prejudicar muito. E que se você tem dificuldade de controlar o seu temperamento, você tem que dobrar o joelho e pedir para Deus mudar o seu coração. Segundo, nós aprendemos que nós somos impacientes com Deus. Nós não aguardamos o tempo dele e a forma que ele faz as coisas na nossa vida. Nós precisamos confiar na vontade e esperar o tempo de Deus. Também, se você tem dificuldade, assim como eu, de entender isso, peça em oração. Nós perdemos muito em não orar por essas coisas. E quando nós desenvolvemos a paciência na nossa vida, como virtude do fruto do Espírito, além da paciência, o Espírito coloca em nós outras características que são muito boas. Exemplo, ele desenvolve em nós o perdão, ele desenvolve, quando nós temos paciência, desenvolvemos a paciência, nós desenvolvemos também o perdão, a confiança em Deus, nós confiamos nos planos que ele tem para nós, e a perseverança. Tiago fala que a paciência produz perseverança. Nós ficamos mais perseverantes às atribulações da vida. Então, mas é engraçado, você já deve ter ouvido isso, assim como eu já ouvi, e
eu posso ter falado isso até sem pensar, há muito tempo atrás. A pessoa fala assim: ah, mas eu sou desse jeito mesmo. Meu temperamento é forte, não tem como mudar, não. Tô velho já. Quem é velho fala isso, Jiroi. Tô velho, não tem como mudar, não. Me desculpa. E eu tenho percebido isso, mas me desculpa. Isso é um comportamento medíocre. Isso é uma postura medíocre. E o cristão não pode falar isso. Não é concebível um cristão jeito que você não vai mudar, que o seu temperamento é forte, é desculpa para ser impaciente. Todos nós temos hábitos que são pecados. E isso é um hábito que é um hábito pecador. Então, nós temos que reconhecer que às vezes o temperamento forte não é um temperamento forte. É desculpa para ser impaciente. É um hábito pecador. E hábitos são difíceis de mudar. Hábitos são muito difíceis de mudar, mas não são impossíveis. Se você tem o Espírito de Deus no seu coração, na sua vida, isso é possível. Isso é muito possível. E nós precisamos clamar a Deus para que Ele mude o nosso coração se isso estiver acontecendo. Se nós temos o temperamento forte, nós precisamos clamar a Deus, pedir para que Ele mude o nosso coração e assim nós possamos ser melhores para a glória dele. É muito ruim, eu não sei se você já notou isso, mas eu acho tão ruim quando alguém fala que não pode mudar, que não quer ser melhor. Não, não faz sentido. É tão melhor ser melhor. É tão mais legal você ser uma pessoa melhor do que você era antes. Vocês, daqui a um tempo, daqui a uns anos, quando vocês estiverem mais velhos e se vocês permanecerem no caminho de Deus, se Deus quiser, Ele vai permitir isso, e o Espírito de Deus for trabalhando na vida de vocês, vocês vão olhar para trás e vai, nossa, como eu era imaturo, como eu sou melhor hoje. Isso é tão legal. Você vai perceber como é bom melhorar, como é bom desenvolver as virtudes de Deus na sua vida. Você vai ver que os seus relacionamentos vão melhorar, você vai ser um pouco mais feliz. Você já é feliz, porque a gente aprendeu isso. A salvação nos traz alegria. Mas você vai ficar mais contente, porque Deus está agindo na sua vida. E como eu disse para vocês, em todos os tópicos eu falei, se você tem dificuldades com isso, faça uma oração. De novo, aconteceu, isso é um exercício prático. Eu fiquei pensando num exercício que talvez pudesse te ajudar num momento de impaciência, tipo no calor do momento, sabe? Quando alguém fala alguma coisa pra você e você fala, meu Deus, agora é o momento que eu vou estourar. O suor escorre até. Você vai parar bem no olho do furacão, você vai parar e você vai fazer uma oração super rápida. Fala, Senhor, me dê paciência. Você vai fazer essa oração. Você vai clamar para que Deus te ajude neste momento. E outra dica, você vai procurar no ambiente um objeto colorido. Você vai procurar um objeto colorido, isso é técnica de cientista, tá? Não sou eu que estou inventando, mas eu faço e me ajuda. Você vai pegar um objeto colorido que tem no ambiente e você vai focar naquele objeto, quando estiver no calor do momento. Você vai olhar aquele objeto e você vai olhar as características dele. Eu sei que isso parece impossível, mas com o tempo dá certo. Você vai olhar as características dele, você vai ver, ele é redondo. Você vai ficar pensando isso na sua cabeça. Você não vai ficar falando, você não vai achar que você é louco, né? Você vai olhando, você vai notando as cores, como ele é. E quando você for fazendo isso, você vai se acalmando. Você vai, sabe, esfriando a cabeça. E aí você vai conseguir responder a pessoa de uma forma um pouco mais humana, né? Humana não, divina, porque o humano é tudo podre mesmo. Mas Deus é perfeito e paciente. Então você vai conseguir responder essa pessoa de uma forma mais digna. Então pratique esse exercício na sua vida, se você tem esse problema com a impaciência. Ajuda bastante. E é isso, gente. Espero que essa lição de hoje tenha sido boa para você, tenha sido proveitosa, que você tenha se identificado em alguns pontos, que você esteja disposto a melhorar. É muito importante, né? Você estar disposto a melhorar, tirar, como eu disse para vocês, essa ideia de que, eu não vou mudar, eu não quero mudar. Se Cristo está na sua vida, você vai querer mudar. Isso é fato. Então, queira ser melhor todos os dias. Busque a sua melhor versão. Isso é meio coach, mas
é real. Busca a sua melhor versão. Jesus morreu por você para que você fosse cada vez melhor. Fosse mais parecido com ele. Fosse modelo de Cristo. Então busque ser melhor. Essa semana, se você, por algum motivo, estiver envolvido numa situação que queira testar a sua paciência, né? Paciência de Jó, a gente precisa ter paciência de Jó. Treine isso, faça essa oração, foque no objeto e esfrie sua cabeça antes de responder alguém. Então eu vou orar para encerrar nossa lição de hoje e até semana que vem. Querido Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque neste momento o Senhor falou ao nosso coração. Coloque em nós, Pai, a disposição de querer melhorar, de querer ser mais parecido com o Senhor. Nos ajude, Pai, a ser pacientes com as pessoas à nossa volta. Nos ajude a ser pacientes com a Tua vontade, com o Teu querer na nossa vida, com o Teu tempo, Pai. Que possamos entender a Tua soberania, que o Senhor é o Deus da sermos melhores. Nos encha do Teu Espírito para que possamos desenvolver essas virtudes na nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Então, gente, até semana que vem. Fiquem atentos às dicas. Ouçam a música. Eu já fiz uma playlist no Spotify. Quem tem Spotify, o link tá lá no grupo. No Spotify, se você baixar, dá pra você ouvir de forma gratuita, viu? Vai ficar ouvindo uns anúncios, mas tudo bem, dá pra ouvir. Então, se você quiser, baixa o Spotify. Eu posso fazer depois no YouTube pra quem não tiver Spotify. Depois eu vejo isso e aviso vocês, tá bom? Então, um beijo. Até semana que vem. Ah, tá, esqueci de falar uma coisa. As lives que a gente faz aqui ficam no meu canal do YouTube, que tá lá no link na bio do Instagram. Você entra no perfil da classe Kerigma, lá em cima tá escrito assim, classe adolescentes da IPB etc. Embaixo tem um link. Se você clicar no link, vai lá pro canal onde tem todas essas aulas que a gente faz. Então, se você quiser assistir de novo, quer mandar pra algum amigo, sei lá, pega lá e manda pra alguém, tá bom? Beleza, beijos.